Livro do profeta Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento e que estivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Belsazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse que não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e se a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, em toda letra e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse ao chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria, de inteligência, e sobre que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, com a comida do rei. E ele mandou o chefe dos eunucos fazer um teste com eles. Durante 10 dias. 10 dias. Se a nossa aparência tiver igual ou pior que a deles, faz como te parecer bem. Mas a Bíblia diz aí que no final dos 10 dias, a aparência de Daniel e dos outros jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou como chamavam-se originalmente os seus nomes, Ananias, Misael e Azarias, tinha aparência melhor do que os jovens que comiam da porção do rei. Então o chefe dos eunucos deixou continuar por aquele período de 3 anos, comendo somente legumes e água. Aí chamaram para fazer uma prova, um teste.
Em tudo que foi perguntado, ninguém foi achado tal como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Ninguém se achou como eles. 10 vezes acima em superioridade do que aqueles que estavam ali no palácio. O que Daniel fez para isso tudo começar? Determinou. O que significa determinar? É manter um propósito, uma meta, um alvo, um objetivo e ir até a morte sem mudar ou voltar atrás naquela causa. Isso é determinar. Daniel determinou: não vou comer do manjar do rei, nem vou beber do vinho que ele bebe. Não vou comer das comidas dele, ração, né? Que ele vai botar cada dia. Nem vou beber do vinho que ele bebe. Todas as comidas lá na Babilônia, tudo que era preparado antes, era consagrado, era oferecido, era pedido a bênção, entre aspas, porque o único que tem bênção é o Senhor dos Exércitos, para dar àqueles que amam e guardam a sua palavra, era oferecido aos deuses estranhos lá da Babilônia. E eles julgavam automaticamente que estar melhor, estar com sabedoria, estar bem, é por causa de que os deuses da Babilônia estavam por trás daquilo. Mas todos eles foram envergonhados, porque o Deus verdadeiro manifestou o seu poder na saúde de 3 jovens, operando até no seu intelecto, e eles foram achados 10 vezes mais doutos do que todos aqueles que estavam ali. O que Deus não pode fazer por aquele que determina sobre a sua palavra? Deus pode todas as coisas, não há impossível para ele. Por isso, quando tu faz uma oração determinando sobre a palavra de Deus, quando tu faz um propósito, assenta no teu coração segundo a palavra de Deus, quando você faz para glorificar a Deus, Deus faz uma grande mudança em todas as áreas da tua vida. Ele não opera somente na tua mente, não opera somente no teu corpo, não opera somente na tua alma, nem somente no teu espírito. Ele opera em todo o teu ser, porque você resolveu guardar, praticar e amar a santa palavra de Deus. Tudo começou com uma determinação de um homem e fez com que milagres extraordinários de Deus se manifestasse dentro da Babilônia por causa de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer uma mudança na tua vida? Quer sair da situação que você está vivendo? Deus começou esse mês de maio falando sobre isso. Mudança, mudar de posição, mudar de atitude, mudar de lugar. Você quer uma mudança, quer uma transformação na tua vida? Esse mês de maio é o mês das mudanças. Tu quer essa mudança na tua vida? Tome uma posição em Deus, como você nunca tomou antes, e determine segundo ao que está escrito, que saiu da boca de Jesus, e faça uma oração. Faça isso, e você vai ver que Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Faça isso, e você vai ver que Deus vai te abrir uma porta aonde não existe porta. Faça isso, e você vai ver que Deus vai chamar as coisas que não existem, como se já existissem. Vai te pôr em lugares que tu nunca pensou que chegaria a pisar. Vai te botar para comer de comidas, entrar em lugares, visitar países, pisar em terras que tu nunca pensou em pisar. Mas determina sobre a palavra de Deus com uma oração. Senhor, está escrito aqui, ó. Tudo pode o que crê. Eu determino, Senhor, que tu vais me abrir uma porta esses dias e eu vou ver a tua glória, pois eu creio que tu podes. Eu creio, Senhor. Aqui na minha frente tem uma parede. A física diz que é impossível um corpo físico atravessar outro corpo físico ou material. Um não passa por dentro do outro. Como a física diz, a ciência diz que é impossível 2 corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Aonde está um não pode estar o outro. Mas, Senhor, eles não sabem que o teu Espírito habita dentro de mim. E eu não estou sozinho, eu tenho Deus Criador dos céus e da terra dentro de mim. Por isso eu sei que tu pode abrir uma porta e me fazer atravessar essas paredes de impedimento e chegar a ver a tua glória do outro lado. Por isso eu sei que tu pode abrir uma porta
e eu cantar o hino de louvor do outro lado do margem dos rios, como cantou o povo de Israel quando tu abriu o mar vermelho. Eu sei que tudo tu pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser interrompido. Eu sei que a porta que tu abre ninguém fecha. Eu sei que a palavra que sai da tua boca, ela executa exatamente o que o Senhor determinou que ela executasse, e ela não volta para ti vazio, mas antes fazendo aquilo que te apraz. Eu sei que tudo tu podes. Veja bem, Daniel falou, olha, nos alimenta com legumes. O que o Espírito Santo nos leva a entender? Tinha de tudo que era tipo de comida nos manjares do rei, na mesa que ele estendia, nas porções dele. Daniel deve ter percebido, lá não deve ter legume, na mesa dele. Legume é um alimento frágil. Legume é um alimento que não engorda. Ninguém comendo legume e bebendo água, é impossível, naturalmente falando, engordar. Pelo contrário, se você determinar a começar a comer legume e beber água, você vai emagrecer radicalmente. Você não vai engordar. Comendo legume e bebendo água, comendo legume e bebendo água, você não vai engordar, não tem como. Mas o nosso Deus, ele é transcendental. Ele está acima, está à parte de todas as coisas que ele criou. Comendo legume e bebendo água, a pessoa não vai engordar. Mas se a bênção de Deus entrar na questão, se o poder de Deus se manifestar no negócio, a tua saúde comendo legume e bebendo água vai estar 10 vezes melhor do que aqueles que estão se alimentando das comidas mais refinadas dessa terra. Porque a bênção de Deus é que enriquece a alma. Sem a bênção de Deus, tu não vai chegar a lugar nenhum. Como é que pode um ser humano nessa terra achar que pode viver sem a presença, sem a palavra e sem a bênção de Deus? Não tem como, não tem como, é impossível. Não tem como ninguém viver, é impossível. Sem a bênção de Deus não se pode viver. Então Daniel contava com o quê? Com legume que iria engordá-lo? Ele contava com o quê? Com a água que iria alimentá-lo? Ele contava com a bênção do Deus vivo, que ele nunca esqueceu, nem estando em terra estranha, ele esqueceu da lei dos seus deuses. A prova disso é que você vai ver em episódios mais à frente, que Daniel abria sua janela de frente para Jerusalém, dobrava o seu joelho e levantava um clamor diante do Senhor. E nem o edital que aqueles ministros satânicos que assistiam ali no reinado de Ciro, nem o edital que eles botaram na porta de Daniel fez com que Daniel mudasse a determinação que ele tinha. 3 vezes ao dia dobrava o seu joelho com a sua janela aberta na direção de Jerusalém. Ele determinou. E sabe o que mais me impressiona nisso? É que hoje tu tem o exemplo de Daniel para você também tomar uma atitude e começar a determinar coisas na tua vida. E Daniel teve o exemplo de quem? De quem? É aí que entra um outro mistério na questão. Você não imagina como Deus se agrada quando você presta para Ele, faz para Ele coisas que nenhum outro fez. Como Deus se agrada quando você está servindo e adorando a Ele de uma maneira que nenhum outro você viu adorar assim. Por isso é que eu digo, quer mais de Deus? Quer ser uma pessoa diferente nessa terra? Quer ver nessa terra o que ninguém viu? Quer receber de Deus o que ninguém ainda recebeu? Você precisa determinar que tem que ir além. Lembra de Pedro? Não somente os pés, Jesus, é para ter parte contigo, tu vem lavar meus pés? Não somente os pés, mas as mãos, a cabeça. Se é para ter parte contigo, eu quero estar mergulhado nessa água. Mergulha na palavra de Deus e dá para Ele em oração, em atitudes, coisas que nunca tu viu ninguém antes fazer. E assim tu vai ver a glória de Deus de uma maneira como nenhum outro viu. Faz para Deus! Faz para Deus! Determinação, atitude de firmeza que não pode se voltar atrás. Chamam de kamikazes, né? Os pilotos americanos, tem pilotos japoneses, que o camarada, ele é treinado desde criança, acredite, ele é treinado desde criança para quando crescer se suicidar por uma causa louca,
uma causa vazia, um ideal vazio da cabeça de alguém no país dele. É como se ele tivesse, desde criança, ensinado pelos pais, treinado pelos pais, depois treinado pelo exército, por quem mais, para morrer pelo que o presidente do país dele acha que tem que ser. E sabe o que eles fazem? Como aquelas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, os pilotos que estavam dentro daquele avião, eles foram propositalmente para ir de encontro àquelas torres. Eles determinaram entrar naquele avião e mirar aquelas torres. E não iam voltar atrás. Como não voltaram, você viu no que deu. Eles foram lá, eles não erraram o alvo e bateram na torre, não. Eles levantaram, eles se prepararam. Imagina, eles devem ter levantado na manhã daquele dia, se arrumado, se despedido da família. Por quê? Porque eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou me jogar de contra aquelas torres. Não foi assim que eles fizeram com o avião? Causa louca. Muitas vidas foram ceifadas, não trouxe solução alguma, pelo contrário, o diabo que estava naquele negócio, ceifando, roubando e matando vida. Mas o camarada determinou, eu vou levantar hoje, vou entrar naquele avião, naquele jato, né, aquele avião supersônico, e vou na direção daquelas torres naquele país, e vou bater na frente, vou me bater por dentro delas. Você vai morrer, eu sei. Precisava dizer para eles que eles iam morrer? Pois era esses o prazer dele, em cumprir aquilo que já estava programado e projetado. Ó. Eles não deixaram nenhuma carta, eu queria voltar atrás e não pude, não era bem isso que eu queria. Não, eu vou lá, vou levantar e vou lá. Quantas vezes você já disse, amanhã, antes de eu levantar, eu vou dobrar meu joelho, eu vou fazer uma oração como eu nunca fiz antes, eu vou rasgar o meu peito na presença de Deus, aí depois eu vou sair do meu quarto e vamos ver como é que vai ser o meu dia. Quantas vezes você já fez isso? Quantas? Amanhã, quando bater X horas da tarde, 2, 3, 4, 5, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou levantar um clamor, mas um clamor rasgando o meu peito, como eu nunca fiz e como eu nunca vi ninguém fazer antes. Determinação. Quantas vezes você já fez isso? Amanhã eu vou me preparar, vou me arrumar de tarde, vou descansar, vou orar, vou meditar na palavra, vou me preparar porque amanhã tem culto e eu vou entrar na igreja naquele dia de uma maneira como eu não entrei nunca até hoje, vou rasgar o meu peito na presença do Senhor, vou meter minha cara no pó, vou adorar a Deus, vou fazer do meu lugar um santuário ao Deus vivo, vou receber a palavra, quando a palavra estiver sendo pregada eu vou botar uma oração de confiança, eu vou ver a glória de Deus, eu determinei que eu estou perseguindo o ministério, eu estou buscando o dom e eu creio que é nessa noite que vai me acontecer. Quantas vezes você fez isso? Você entende por que às vezes as coisas não mudam? Deus não é Deus de brincadeira, Ele não se deixa escarnecer e não é servindo a Ele de qualquer maneira que você vai ver a glória dEle. Não é sentado caladinho, se achando piedoso, coitadinho, que Deus vai ter pena. Não, Deus é justo. Deus é justo. A aparência de uma cara triste não comove Deus. O que comove Deus, que Ele não resiste, é um coração quebrantado e contrito. O salmista disse, esse eu sei que tu não vai desprezar. Um coração quebrantado e contrito. Eu determinei, eu vou quebrantar o meu coração na presença do Senhor. Vou rasgar o meu peito. E eu sei que aquele dia vai ser diferente. Daniel determinou isso. Você imagina o que Daniel sentia na hora que chegava o legume e a água para eles comer? A determinação foi de Daniel. Os outros servos de Deus entenderam que Daniel tinha recebido aquilo, aquela determinação de Daniel, era para a glória de Deus. Então eles entraram na de Daniel. Mas a palavra de determinação estava com Daniel. Imagina chegando aquela comida, ele sentando com Daniel lá para comer junto, aquele legumes. Imagina, fatiado ou cortado, não sei como, no prato, com um copo com água do lado, uma garrafa com água lá e um copo. Daniel aí, ó, chegou nossa comida. Imagina Daniel orando antes pelaquela comida, agradecendo a Deus e glorificando o nome do Senhor. Quantas vezes tu se lembra de agradecer pelo que tu come? Cuidado, não mente, porque a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Pensa com carinho. Quantas vezes a gente está comendo e não lembra de agradecer? Depois é que vai lembrar. Eu duvido que Daniel tenha esquecido de agradecer.
aqueles tempos que ele ficou ali comendo aqueles legumes, eu duvido. Eu duvido que ele esqueceu de agradecer. Duvido que ele esqueceu. Imagina a oração que Daniel devia fazer, rasgando o peito, na hora que chegava aquele legume, chegava aquela água para ele beber. Imagina como é que Daniel não estava. Enquanto os outros estavam lá cantando, rindo, bebendo vinho, se embriagando, comendo, estufando a barriga, saindo pelo nariz, saindo pelos olhos, pelos ouvidos de tanto comer, comendo carne, comendo isso, comendo aquilo. Daniel estava comendo legume e bebendo água junto com os outros. O que está faltando você fazer para ter uma mudança na tua vida? Ter uma determinação como você nunca teve antes. Determina! E essas experiências fizeram com que depois, lá para frente, você lendo o livro de Daniel, você vai passando as páginas da Bíblia, vai lendo o livro, cada capítulo, cada episódio que aconteceu com Sadraque, com Mesaque e Abednego, com Daniel também. Você vai lendo, passando até o capítulo 12, que é o último capítulo. Observa como é que Deus foi glorificado na vida dos 4. Veja agora na hora da fornalha, lá no capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor, abre aí, fez uma estátua de ouro e determinou que quando os objetos de música, os instrumentos de música fossem tocados, que todos se prostrassem e adorassem. Olha só. Aqui no versículo 10, olha o que foram dizer para o rei. Daniel capítulo 3, versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou seu aspecto, seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que trouxessem a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então
se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não lhes tinha poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e dito: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que servissem, nem adorassem outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmã, nada é impossível para Deus. Tudo é possível para os que confiam no Senhor e fazem menção da sua palavra, determinam sobre a sua palavra e não se curvam às normas desse mundo, nem esse mundo que jaz no maligno. Eles determinaram: não vamos nos prostrar diante da tua imagem e nem a teus deuses vamos adorar. Mas eu vou mandar tocar. Pode mandar. Toca aí. Bom é que vocês se dobrem e adorem, porque senão vocês vão ser lançados dentro da fornalha. Imagina, começou a tocar os instrumentos, todos aqueles homens e mulheres, jovens, crianças, se dobravam, se curvavam onde estavam e adoravam a estátua de ouro. E só ficava de pé 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina, todo mundo agachado e só os 3 de pé. No final, quem recebeu a vitória? Quem recebeu o louvor? Deus foi louvado e exaltado na atitude, na determinação daqueles homens de se manterem firmes no propósito que determinaram no seu coração, e nem a ameaça do rei, que podia mandar matar e podia mandar soltar, fez com que eles voltassem atrás. Tanto é que o rei mandou matar. Os homens que foram levando eles pela rampa, com o calor do fogo, morreram. E eles caíram lá dentro, amarrados, atados, dentro da fornalha, todo enrolado em faixa, com chapéu, com capa, com túnica, foram todos amarrados. Imagina, amarrados dentro de uma fornalha, 7 vezes acesa mais que o normal. Aí o rei olha e diz que estou vendo 4. Era 3 que eu joguei, agora estou vendo 4. Só que o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses Santos, né? E estou vendo os 4 soltos. Parece que o fogo não tem poder sobre eles. O nosso Deus é transcendental. Ele está acima de todas as coisas que Ele criou. Ele fez com que aquele fogo se resfriasse e mantesse ainda o aspecto de fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego não teve a roupa queimada, nem fio de cabelo queimado. Imagina o que Deus pode fazer pela tua vida, se nesse dia, nessa tarde, nessa noite, você resolver tomar uma determinação diante da face dEle, como você nunca fez antes. Só depende de você. Só depende de você. E o que é com Deus, com certeza Ele fará, porque Ele é perfeito em todas as suas promessas, e Ele é indetível, imbatível, Ele é glorioso, e ninguém pode impedir o seu agir. Toma você uma atitude como você nunca tomou, para você experimentar da glória desse Deus que não muda, permanece o mesmo, vive todo-poderoso, santo, sábio, onipotente, onipresente, onisciente, transcendental, imutável, que te ama e que só está esperando um gesto de firmeza e de determinação da tua vida para que haja uma mudança radical também em você e você seja alvo de ministérios, de dons, talentos, de bênçãos de Deus, de portas abertas, de uma saúde perfeita e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Faça isso ainda hoje. Faça isso hoje, com essa grande oportunidade que Deus está te dando de ouvir o que você está ouvindo. E a Deus, somente a Deus, seja toda a glória, porque sem Ele
nada se pode fazer, nada podemos fazer.